Nós iniciamos no domingo passado uma série de estudos sobre a teologia do corpo, né? A necessidade de nós sabermos como lidar com o nosso corpo, lidar com a saúde, de acordo com o que as Escrituras afirmam. E tentando entender também como o falso ensino, ele perverte também a nossa visão do corpo. Hoje nós vamos falar sobre o corpo criado, a criação especificamente do corpo e os desdobramentos dessas coisas, né, para o corpo. Gostaria de começar orando a Deus, pedindo que nos abençoe nesse tempo de estudo. Vamos orar? Pai bendito, nós te louvamos e também te agradecemos pela bênção, pelo privilégio de estarmos, ó Deus, na tua presença, louvando e exaltando o teu nome. Obrigado, Senhor, por este domingo, obrigado pelo reencontro com os irmãos e pedimos, ó Deus, que o Espírito do Senhor nos ajude a compreender a tua palavra, os teus desígnios e servirmos ao Senhor como convém. Abençoe os irmãos aqui presentes, aqueles que estão a caminho. Guarde-nos a todos sob os teus cuidados. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, inicialmente eu quero pedir que vocês abram a Bíblia no texto de Gênesis capítulo 1, do verso 26 ao verso 28. Embora não será uma exposição desse texto, nós vamos tê-lo como base para o que a gente vai considerar. Gênesis capítulo 1, versos 26 a 28. A palavra do Senhor diz assim, Gênesis capítulo 1, do verso 26 ao verso 28. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Bom, o texto bíblico ele é explícito em mostrar que nós, os seres humanos, especificamente os seres humanos, porque não vou focar em outras partes da criação, como os animais, mas nós, seres humanos, nesta passagem, fomos criados por Deus. O ser humano foi criado por Deus. O ser humano não é produto de um desenvolvimento ou de uma evolução ou qualquer coisa que o valha. Do ponto de vista bíblico, e isso é algo determinante, nós fomos criados por Deus. Nós somos, como seres humanos, na nossa estrutura, naquilo que nós somos, como seres que possuem corpos, aquilo que Deus planejou que nós fôssemos. É óbvio que o pecado, ele desconfigurou a nossa estrutura física, e, obviamente, o nosso coração, a nossa mente, os nossos desejos e tudo mais. Não resta dúvida. Mas em termos estruturais, em termos do corpo, nós somos aquilo que Deus quis que nós fôssemos. Cada qual com a sua identidade pessoal, cada qual com a sua estrutura pessoal, somos aquilo que Deus quis que fôssemos. Os nossos corpos, eles sofrem
por conta do pecado, as consequências do pecado, não resta dúvida, né? O pecado, ele não apenas nos levou à condição de mortos espiritualmente, mas também o pecado fez com que, ou faz com que os nossos corpos, eles sejam, vamos dizer assim, mortificados, ou no processo de mortificação à medida que o tempo passa. À medida que o tempo passa, nós envelhecemos e tudo isso é uma degradação causada pelo próprio pecado. Então, essa é a realidade que nós temos. Mas estruturalmente, talvez a gente que tenha que tirar o microfone, Alexandre, a gente que está atrapalhando eles, não é eles que a gente. É por conta do... Vou tentar falar sem o microfone, tá? Tentar falar sem o microfone, porque o microfone acaba atrapalhando o pessoal lá. Não, mas está filmando, está gravando, não tem como ir lá para trás. Sim, vamos lá. Vamos tentar dar um jeito aqui. É porque se não estivéssemos gravando, nós poderíamos ir lá para trás, não tem problema. Então, voltando, nós somos a expressão daquilo que Deus quis que nós fôssemos, né? Claro que o pecado, ele trouxe desdobramentos sobre todos nós, mas nós somos a expressão daquilo que Deus quis que nós fôssemos, né? E o texto é claro em dizer que fomos criados à sua imagem e conforme a sua semelhança. Há muitas coisas, obviamente, que estão envolvidas aqui e que a gente não pode, obviamente, nesse processo desconsiderar. Mas há uma questão com a qual a gente precisa lidar, e isso também é um desdobramento desse sistema pecaminoso, é que, de alguma maneira, os seres humanos são afligidos quando o assunto é o corpo. Os seres humanos são afligidos quando o assunto é o corpo. E eu não estou falando das enfermidades. Eu não estou falando da questão física que, eventualmente, a gente enfrenta. O ser humano é afligido porque, de alguma maneira, o nosso valor como ser humano, ele precisa ser pareado pelas expectativas culturais da sociedade que a gente vive. Ou seja, a sociedade, ela é determinante na maneira como nós lidamos com o corpo. Então, se a sociedade caminha numa direção, todo mundo vai caminhar naquela direção. Se a sociedade determina um elemento, todo mundo vai na direção desse elemento. Ou seja, as aflições com as quais a gente precisa lidar muitas vezes, no que diz respeito ao nosso corpo, é exatamente porque encontramos nosso valor de acordo com as expectativas culturais acerca da nossa aparência física. A nossa aparência física, ela precisa, vamos dizer assim, ser composta por aquilo que a sociedade determina. E isso é um enorme problema. Porque Deus nos fez com características próprias, com elementos genéticos próprios. Embora todos nós sejamos descendentes de Adão e Eva, na verdade, no processo até chegar onde nós chegamos, muitos elementos estiveram envolvidos naquilo que nós somos hoje. Então, o nosso biotipo físico é a expressão, obviamente, de uma herança que a gente recebe dos nossos pais, dos nossos avós, e sucessivamente. Então, a gente lida hoje com um problema que é, obviamente, resultado do pecado, de uma sociedade que determina para a gente como o nosso corpo tem que ser. A sociedade estabelecendo as expectativas que precisam ser atendidas por nós. Isso é um problema, isso é um pecado, isso é uma maneira de nós nos conformarmos com o mundo.
Sim. Lembra quando o apóstolo Paulo fala com a igreja de Roma? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A renovação do entendimento é que nos levará a considerar, inclusive, esse assunto. Porque esse assunto do corpo não é um assunto banal. Não é um assunto banal. Deus nos fez seres corpóreos. E nós somos o resultado desses elementos genéticos, obviamente de nossos pais, de nossos avós, nossos bisavós e assim sucessivamente, mas também das escolhas que a gente faz na vida e das estruturas que nós temos na nossa própria vida. Em termos de a maneira como a gente descansa ou não descansa, o que a gente come ou deixa de comer, tudo isso são elementos que interferem, obviamente, na nossa estrutura física. E a gente não pode fechar os olhos para essa realidade. Não podemos fechar os olhos para essa realidade. E essas normas que a sociedade ditam sobre o nosso corpo, ou sobre o suposto corpo perfeito, né, deve ser para que tenhamos valor. E aí acabamos colocando o nosso valor se nós atendemos à expectativa da sociedade. Para nos sentirmos bem-sucedidos, para sermos aceitos, para desfrutarmos de relacionamentos e sermos valorizados. O nosso valor acaba sendo aquilo que o outro determine, não aquilo que a gente é. Por isso que há um número enorme de pessoas que não são satisfeitas com o seu próprio corpo. Aliás, uma pesquisa diz que a gente costuma pensar que somente as mulheres têm dificuldades com relação à questão do corpo, né? Mas uma pesquisa que foi feita recentemente nos Estados Unidos, o dado está aqui comigo, que é um projeto da Universidade Bradley, lá nos Estados Unidos, um projeto de pesquisa, descobriu que 95% das pessoas, homens e mulheres, gente, 95% sofrem de uma imagem corporal negativa. Sofrem com imagem corporal negativa. Se você parar para pensar, 95% das pessoas é muita coisa, gente. É muita coisa. É muita coisa. É claro que isso aqui é um dado baseado em amostragens, mas é muita coisa. As pessoas são muito mal resolvidas com o seu próprio corpo. Têm problemas com o seu próprio corpo. E aí, por terem problemas com o seu próprio corpo e havendo um padrão corporal estabelecido pela sociedade, o que essas pessoas vão buscar? Vão buscar se adequar a um padrão que a sociedade estabelece para o próprio corpo. E quando a nossa mentalidade acaba sendo controlada por aquilo que a sociedade estabelece como padrão para o nosso corpo, então a gente vai, de fato, ter inúmeros problemas. A gente vai ter, de fato, inúmeros problemas, inúmeras dificuldades, por conta da maneira como a gente lida com o nosso próprio corpo. E a questão que nós temos que considerar é basicamente a seguinte, vou deixar bem longe aqui porque está. É a seguinte, será que a gente pode se relacionar bem com a questão do nosso corpo? Será que a gente pode aceitar devidamente o corpo com o qual a gente está de fato lidando? Ou o corpo com o qual a gente está vivendo? Eu citei semana passada, e volto a citar agora, né, que, por exemplo, não dá mais para cantar hoje a música da Ana Paula Valadão. Você é a obra-prima que Deus planejou. Porque as pessoas não acreditam nisso mais. Nem mesmo as pessoas dentro da igreja. Lembra quando falou seus cabelos, desenhou, cada detalhe. Isso não cabe mais, porque as pessoas não acreditam nisso.
As pessoas não acreditam mais nisso. Ou quando acredita que é só quando é criança, porque quando cresce perverte, corrompe. Né? Mas a verdade é que, de fato, Deus nos fez. E o Evangelho nos faz ficar bem conosco mesmos. O Evangelho faz isso. A maneira como a gente lida com o nosso corpo é reflexo da maneira como a gente lida com o Evangelho. Sim, com o Evangelho. Com o Evangelho. E há uma série de dificuldades, né, que estão inseridas aí nesse campo da maneira como a gente lida com o nosso corpo, né? Como a gente lida com o nosso corpo. E existem algumas maneiras que as pessoas lidam com o corpo, né? Normalmente, essas maneiras, elas são reais em muitas circunstâncias, mas na maior parte, ela é irreal. A imagem corporal, ela acaba sendo uma imagem subjetiva, ela não é a expressão da realidade. É talvez a imagem que nós fazemos do nosso corpo, e não aquilo que de fato a imagem é. A maneira como a gente olha para nós, como nós nos olhamos, né? Como nós somos refletidos no espelho, acaba determinando ou é determinado pela nossa mente. Acaba determinando se a visão que nós temos ela é correta, mas é determinado se a nossa visão é deturpada. Se nós olhamos e a nossa visão é deturpada, nós vamos ver aquilo que não é a realidade. E isso vai desencadear uma série de problemas. Então, por exemplo, existem 4 maneiras de se olhar para o corpo. A primeira maneira é uma maneira apenas perceptiva, é uma maneira sem compromisso. Você olha para o seu corpo, você está acostumado com o seu corpo e isso não incide muita coisa. Por exemplo, uma mulher pode ver que está está bem magra, ou um homem que está com sobrepeso, e ele convive com isso. Ele convive com isso, não tem problema. Essa é uma imagem perceptiva. Existe uma segunda imagem que é uma imagem afetiva, que é aquilo que você se sente, ou que você sente acerca do seu corpo. Esse aspecto remete, por exemplo, ao seu grau de satisfação ou insatisfação com a sua forma estrutural, o seu peso, as partes individuais do seu corpo. Por exemplo, um homem pode ser frustrado com o seu físico, muito embora seu corpo seja bem definido. Mas ele pode se sentir mal, porque é a questão afetiva. Há um terceiro que é a imagem cognitiva, que é o que você pensa sobre o seu corpo. Esse pensamento pode levar a uma preocupação nociva com a forma e o peso corporal. Por exemplo, uma mulher pode achar que se os outros a virem como realmente é, eles sentirão repulsa por sua aparência. Isso é uma questão cognitiva. E existe a comportamental, que é a forma que você age como resultado da imagem que você tem do seu corpo. Esse comportamento pode ter pouco ou nenhuma relação com a forma que você realmente aparenta. Por exemplo, um homem pode estar insatisfeito com a sua própria aparência e por isso se isolar das pessoas, muito embora elas achem que ele é atraente. Mas é a imagem que ele tem de si, imagens deturpadas. Nos 95% de pessoas que têm problemas negativos em relação ao corpo, nesse contingente de 95%, boa parte sofre por conta deste elemento aqui. E quais são os elementos que comprovam ou que demonstram isso? Então, por exemplo, dentre esse quadro, né, distorcido que as pessoas têm do corpo, nós temos, por exemplo, emoções negativas, como medo, vergonha e insegurança com relação ao seu corpo. Nós temos distúrbios alimentares, compulsão, anorexia, bulimia. Nós temos exercícios compulsivos, modificações corporais, abuso de substâncias e dismorfia da selfie, né? Sabe o que é dismorfia da selfie? É você tira uma foto, edita para você aparentar quem você não é. Chamados filtros. Isso é uma doença. Chama-se dismorfia da selfie. É uma doença psicológica. Aqui ninguém faz isso. Está todo mundo saudável aqui, né? Mas a gente sabe, né, como as pessoas agem. Elas tiram a foto e elas editam a foto. Então, elas conseguem aumentar aqui essa região, né,
do rosto. Se a mulher ela não tem muito busto, ela consegue colocar o busto. Né? Se ela não tem um corpo chamado escultural, ela coloca o escultural. Mas tem também o homem, né? Que vai aparentar ali musculoso, bonitão, malhadão. Isso chama-se dismorfia da selfie. Isso é uma doença. E que você sabe, tão bem quanto eu, que muitas pessoas são doentes. Porque é exatamente isso que as coisas aparentam, que as coisas são, de fato. Né? Então, a gente tem uma série de questões relacionadas, de fato, ao corpo e a maneira como a gente lida com o corpo. O ponto, meus irmãos, que a gente não pode ignorar, é que a visão que eu tenho do meu corpo e a maneira como eu lido com o meu corpo reflete o Evangelho. É reflexo do Evangelho. Reflexo do Evangelho. Porque o Evangelho é uma lente, é a lente pela qual todas as coisas precisam ser vistas. E olha, volto a dizer, não tem problema nenhum você, eu disse isso semana passada e repito, não tem problema nenhum você ir para uma academia fazer exercícios físicos. Não é disso que nós estamos falando. Não tem problema nenhum você fazer uma dieta, procurar um profissional da área e fazer uma dieta. Não tem problema nenhum, porque não é disso que nós estamos falando. É disso que nós estamos falando. Disso que nós estamos falando. Não é a estrutura. Porque, gente, estrutura física é aquilo que você é. E você diz assim, por exemplo, a gente conhece pessoas assim. Eu conheço pessoas assim. Tenta fazer uma dieta para ganhar peso, mas não consegue de jeito nenhum. Aí você olha para o traço da família, toda a família é como a pessoa. Ou o contrário, a pessoa quer fazer uma dieta para perder peso, mas quando você olha no entorno dela, todo mundo é como ela. Gente, é brigar com uma coisa com a qual faz parte da sua genética. É como o pessoal fala, e é só num tom de brincadeira, aceita que dói menos. Sabe? Aceita que dói menos. É só você olhar. Olha no entorno da família. Todo mundo é como a pessoa. Mas a pessoa acha que ela tem que entrar no modelo que a sociedade estabelece, desrespeitando quem ela é. Quem ela é. A maneira como Deus a fez. Ou Deus não nos fez. Ou eu não sou expressão daquilo que Deus fez. Sim, eu sou. Tem as complicações que eu gerei na minha vida? Ou que eu herdei? Sim. Eu herdei. Mas também tem a minha descompensação alimentar, a minha falta de sono, a minha falta de descanso. Tudo isso incide, gente. Tudo isso incide. E o pior é quando as questões elas tentam ser resolvidas não de modo natural, mas de modo artificial. Nós não somos seres artificiais, gente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você sabia disso? Que a gente não é artificial. A gente é natural. Mas o que a sociedade estabelece como parâmetro para resolver o problema natural? O que é artificial. E aí a gente entra de cabeça no artificial. E a gente acha legal esse negócio do artificial. E a gente não sabe o desdobramento do artificial. Daquilo que ele poderá causar. Porque Deus não nos fez artificiais. Deus nos fez seres humanos naturais. 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 Então, o Evangelho, ele é um elemento que, de certo, resolve o nosso problema. Agora, o Evangelho ele pode reajustar a nossa maneira como nós lidamos com o corpo. Então, por exemplo, se você é uma pessoa, ou se eu sou uma pessoa que vive aí uma vida sedentária,
a gente vai colher o fruto que a gente está plantando, ó, não é? Então busque uma atividade física, não tem problema nenhum. Se a sua alimentação é desregulada, busque se alimentar de uma maneira regrada, regulada. Tudo bem, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. O problema é que as pessoas querem resultado, ó, assim, ó, fácil. Resultado fácil. Traz desdobramento, gente. Traz consequências. Traz consequências. Muitas consequências. E não são boas. E aí, qual é o grande problema na igreja hoje de uma maneira geral? São dois. Então seriam quais os problemas, né? São dois. E os dois no campo do exagero. Você vai ter um grupo que supervaloriza a questão do corpo, chegando às raias da idolatria. E você tem o grupo que o corpo não tem valor. Eu posso gastar o meu corpo porque ele não tem valor. Gente, são dois pecados. Esse segundo pecado, de que o corpo não tem valor, eu já mencionei semana passada e repito, é uma ideia gnóstica, herética, do segundo século da igreja. Havia dentro da igreja pessoas que diziam que o corpo é mau, que o corpo aprisiona a alma. Então, se você gasta o seu corpo, você está, na verdade, salvando a sua alma. Os gnósticos pensavam dessa maneira. E havia dentro da igreja cristã, no segundo século, quem pensasse assim. Por isso que havia aquele grupo no cristianismo primitivo, que ainda não é gnosticismo, porque só vai ser no segundo século, que negava que Jesus veio em carne. Lembra disso? O Novo Testamento cita ali passagens em que algumas pessoas negavam que Jesus tinha vindo em carne. Por quê? Tinha vindo em corpo. Por quê? Porque o corpo é mau. O corpo é mau. Ele não tem valor. Então, como é que um Deus perfeito pode ter vindo em corpo? Não pode. Então, eles negavam a encarnação de Jesus. Tudo isso pela maneira como eles viam o corpo. Você pode ter, e tem hoje, o que a gente chama de neognosticismo, que é uma nova maneira de lidar com o corpo no contexto da sociedade e no contexto da igreja. Porque há muitas pessoas que acham que a gente não tem que se preocupar com o corpo, que a gente tem que gastar o corpo. Mas nós somos mordomos daquilo que Deus nos deu. E eu não sou mordomo apenas dos bens que eu tenho, ou da minha família, ou do meu tempo. Eu tenho que ser mordomo do meu corpo. A mordomia cristã envolve o cuidado com o corpo. Eu preciso cuidar. Eu não posso chegar ao segundo grupo, ao extremo da idolatria, a compulsão. Hoje existe uma compulsão pelo corpo escultural ou magro. Não é verdade? Olha os produtos vendidos aí que o povo compra, injeta, bebe e não estão nem aí. E sabe o que vai acontecer? Essa moda vai passar, vai surgir uma nova, e eles vão entrar de cabeça na nova. E essa moda vai passar, e vai surgir uma nova, e eles vão entrar de cabeça na nova. E é assim a vida, porque as pessoas, elas são insatisfeitas aqui. O problema está aqui. O problema está aqui. Eu lembro de um episódio de uma pessoa que eu acompanhei. Ela precisou fazer foi sugerido a ela por um caso de saúde mesmo. Não foi mera preocupação estética da pessoa, mas era um caso de saúde. Ela precisou fazer uma redução de estômago. Isso talvez há uns 15 anos, 20 anos atrás. E eu acompanhei, eu fui à clínica no Rio com a família, eu fui entrevistado. Eu disse as verdades lá para o médico sobre a pessoa também. Ela não gostou muito não, mas eu tive que falar a verdade. Enfim, resumindo, ela fez a cirurgia porque, de fato, ela tinha um problema e precisou fazer essa redução. Mas desde o início, os médicos que fizeram acompanhamento dizendo, olha, você tem que mudar isso aqui, você tem que mudar isso aqui, você tem que mudar isso aqui. É isso aqui que você tem que mudar, isso aqui que você tem que mudar. Passaram-se os meses, ela obviamente emagreceu,
perdeu peso, ela se reajustou, mas até que a gente descobriu que todo evento que eventualmente nós estávamos, ela desaparecia. Ela comia para o banheiro, vomitava. Ela comia para o banheiro, vomitava. E quando a gente descobriu, obviamente, que aí dissemos mais verdades ainda, né? E aí eu lembro que alguém fez um comentário comigo, mas não sei se fez com ela. A piada, né? Que a obesidade tinha saído dela, né? Como é que era a piada? Ela fez a cirurgia onde a obesidade deixou o corpo, mas ela estava fixada na mente. Ficou na mente. Ela continuava sendo obesa aqui, ó. Ela continuava sendo obesa aqui. Então, isso é, de fato, um problema. Porque o problema está aqui, gente. O problema está aqui. O problema não está no seu corpo. O problema está aqui. E se eventualmente o seu corpo precisa passar por mudanças para o bem-estar da sua vida, você deve fazer isso porque você é mordomo do corpo que Deus te deu. Então não podemos cair no extremo de ignorar, como também não podemos cair no extremo de idolatrar. Não podemos. Não podemos, né? E essas ideias, elas estão presentes, ou desconsiderando o corpo, ou depreciando o corpo, ou de fato idolatrando o corpo até as últimas consequências. E gente, com todo respeito, a maior prova que o problema está aqui, está no fato de fazer questão que os outros vejam. As redes sociais estão aí para isso. Essa é a grande evidência que o problema está aqui. Está aqui. E vamos lá, gente, vamos ser sinceros, a gente precisa lidar com isso aí. A gente precisa lidar com isso aí. Porque ou o Evangelho tem resposta para isso, ou, gente, vamos fazer outra coisa na vida. Porque se o Evangelho não tem resposta para isso, gente, para tudo. Para tudo, não, para tudo. Para tudo. Quando você, e você aqui é retórico, eu espero que não seja você. Quando você pensa que o Evangelho é só para a alma, é só coisa espiritual, você é um gnóstico. Quando você pensa que o Evangelho é só para a questão do espírito, do enlevo, da devoção, e que não tem nada a ver com o seu corpo, você é um gnóstico. Qual a diferença entre você e o herege do segundo século? Nenhuma diferença. Nenhuma diferença. Você é gnóstico. Só não assumiu. O Evangelho é para a vida toda. É para todas as áreas da vida. O Evangelho põe em ordem as coisas que estão em desordem. O Evangelho faz isso. E não tem ciência que faça. É o Evangelho que faz. Porque se a questão é aqui, tudo é aqui. Para pensar. Qualquer crise, qualquer coisa que você enfrente, o problema está aqui, não está na coisa. Está aqui. E o Evangelho mexe com isso aqui? Mexe. O Evangelho não é mudança de mente? Não começa com mudança de mente? Não é arrependimento e fé? O Evangelho tem resposta para tudo. Lembre-se do homem que foi, quando Jesus, ele atravessa e vai para a terra dos Gadarenos ou dos Gerazenos, e ele encontra um homem que estava possesso de espíritos imundos, que vivia no cemitério, que se cortava com pedra. E aí Jesus chega diante daquele homem, chega a dialogar com aquele homem, com os demônios que estavam ali. E é muito interessante o relato, porque diz que aquele homem estava afastado da família há muitos anos, diz que aquele homem estava com seu corpo todo cortado com pedras, ele era dominado por espíritos demoníacos, ele não se relacionava, portanto, com ninguém. E aí Jesus liberta aquele homem.
o gadareno, né? Chamado gadareno, ou gerazeno. E o que é que o texto em seguida diz? Que ele foi encontrado... e outra coisa, ele estava nu. O texto diz que ele estava nu. Antes, né? O que é que o texto diz em seguida? Que ele havia se recomposto, estava vestido. E Jesus falou assim, olha... Ele fala para Jesus, Senhor, eu quero te seguir. Ele falou, não, volta para a tua casa. Você não vai me seguir no grupo aqui não. Você pode até me seguir, mas não no grupo aqui. Volta para a tua casa e vai estar com os teus. Ou seja, o evangelho reajustou a vestimenta dele. Olha só, pare para pensar nisso. A decência da vestimenta tem a ver com o evangelho. Tá? Jesus tinha cicatrizes, obviamente, no corpo. Mas Jesus curou aquele problema como ele lidava com o corpo dele, machucando, ferido. E Jesus restaurou as relações dele. Se isso não é evangelho, é o quê? O evangelho mexe com todas as áreas da nossa vida. Agora, deixe-me dizer uma coisa. Nós estamos debaixo do pecado, no sentido de que o pecado não nos condena mais, porque estamos em Cristo. Ninguém aqui que está em Cristo, ninguém que já creu em Cristo Jesus será condenado. Porque Jesus não mente. Agora, isso não significa que os efeitos do pecado não estejam sobre nós. Então, sabe o que vai acontecer? Com todo medicamento, com toda a vitamina B12, Celina, com toda a vitamina D, com tudo que a gente faz e tudo bem a gente pode fazer, nada disso vai impedir da gente chegar onde tem que chegar e morrer. Não é verdade? Por conta do pecado. Mas isso não significa que eu posso tratar o meu corpo de qualquer jeito. Eu preciso administrar o meu corpo, eu preciso administrar a minha saúde. E eu vou ter que lidar com as enfermidades da vida. Porque muitas delas foram ou herdadas, ou você contribuiu para tê-las. Por não descansar, por não dormir, por não se alimentar adequadamente. Não tem jeito. A gente colhe o que planta. Não tem jeito. Não tem jeito. Então veja, irmãos, a gente precisa lidar com o corpo e aprender a lidar com o corpo e buscar, obviamente, honrar a Deus com o nosso corpo, com aquilo que nós somos, ou a maneira como Deus nos fez. E deixa-me dizer uma coisa, mais uma coisa, né? Deus não apenas criou Adão e Eva. Deus me criou. E Deus te criou. Apesar de todas as corrupções ocorridas por causa do pecado no seu corpo, você é o ser que Deus quis que você fosse. E aí, como crentes, a gente vai ter que lidar com isso aí. Eu aceito a maneira como Deus me fez, ou eu não aceito? É uma questão de credulidade ou de incredulidade. Mas eu não gosto do meu cabelo. Mas foi assim que Deus te fez. Veja a beleza nisso. Mas eu não gosto dos meus olhos. Mas foi assim que Deus te fez. Veja a beleza nisso. O Eric, eu ia falar, mas já que o Eric já falou, eu queria ser alto. Mas foi assim que Deus te fez. E graças a Deus você tem uma esposa menor ainda. Você imagina se fosse o contrário? Meu pai. É a maneira como Deus te fez. Você é a expressão da maneira como Deus te fez. E aceitar isso, gente, é glorificar a Deus. É exaltar a Deus. É exaltar a Deus. Não tem jeito. É reconhecer que Deus, na sua bondade, na sua graça e na sua grande misericórdia, nos fez quem somos. E nós temos que aprender a ser gratos a Deus, porque Ele nos fez dessa maneira, dessa forma. E até mesmo com as nossas limitações. Sabe por quê? Porque as nossas limitações nos fazem olhar para fora de nós. E como crentes em Cristo que tem o Evangelho, nós passamos a olhar na direção de Cristo. Porque o nosso contentamento, a nossa alegria,
a nossa esperança estão em Cristo. O pessoal costuma brincar comigo assim: pastor, o senhor é magrinho, sua saúde... Gente, isso aqui não significa nada. Não significa nada. Porque o que tem de gente magra, doente aí, eu que não tome a minha rosuvastatina toda noite não, para você ver. Eu que não controle aqui as minhas carótidas entupidas aqui para você ver. Estrutura corporal não indica plena saúde não, gente. Como uma pessoa com um físico, vamos dizer assim, do tipo do pastor William, ou mesmo do Alexandre, mais rechonchudos, né, mais gordinhos, não significa também que eles não tenham saúde. No caso deles, eles não têm mesmo. Mas assim, não significa que não tenham, né? Não significa que eles não tenham. Mas o ponto é que Deus nos fez da maneira como nós somos. Nós somos a expressão da vontade de Deus, estruturalmente falando. Ele nos deu pais, nos deu avós, e nós herdamos tudo isso. E claro, na nossa conta cai também as nossas escolhas pessoais. Na vida, né? As nossas escolhas pessoais na vida. Então observem, gente, é possível glorificar a Deus. E voltando ao texto, como eu falei, eu não ia expor o texto. Eu fiz a leitura inicial, mas voltando ao texto, o texto é claro. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus não é um ser corpóreo, no sentido de que ele tem um corpo. A Bíblia diz que Deus é espírito. Ele não tem um corpo. Cristo, o Filho, tem um corpo. Ele está sentado à destra de Deus Pai, corporalmente falando. Ele subiu com o corpo, ele está sentado com o corpo ao lado do Pai. Ele tem. Mas o Pai, especificamente, na sua expressão, na sua expressão plena, Deus é espírito. Deus é espírito. O próprio Jesus falou isso. Deus é espírito. E importa que os que o adoram em espírito e em verdade. Mas observem, todas as vezes que Deus precisa ensinar algo a Israel, ou ensinar algo à igreja, e ele precisa evocar alguma estrutura, qual é a estrutura que ele evoca, senão o corpo humano? Ele fala das mãos: as minhas mãos não estão encolhidas para que não possam salvar, não é isso? Os meus olhos veem todas as coisas. Ele vai citar o corpo, ou partes do corpo humano, que a gente chama de antropomorfismo, é quando você atribui a Deus a forma humana. Deus não tem uma forma humana. O Cristo, o Filho, encarnou, subiu aos céus encarnado, ele está lá encarnado. Um corpo glorificado, mas ele está lá. Então, observem esse ponto, né? De que Deus, quando precisa comunicar algo, ele usa a estrutura do corpo. E ele diz aqui, olha, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E nessa imagem e semelhança ele pede para que nós dominemos todas as coisas. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E isso aqui é fundamental, porque se você para pensar, quando esse texto foi escrito, em que circunstância foi escrita, o que Moisés está escrevendo aqui, meus irmãos, é um golpe no paganismo. Sabe por quê? Porque entre os pagãos, sim, a mulher não tinha valor nenhum. Quando esse texto, que fala da criação, que atribui a Deus uma criação, e diz que Deus criou o homem e mulher à imagem dele, isso é um golpe no paganismo. Porque de fato Deus criou o homem e a mulher à sua imagem. Mostrando o seguinte: do ponto de vista existencial, do ponto de vista da natureza, não existe diferença no sentido de quem está sobre quem. Não existe. Homem e mulher são iguais na presença de Deus. Nós somos iguais na presença de Deus. Assim como o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus, homem e mulher são iguais. Para a manutenção da ordem, o Filho se submete ao Pai, e o Espírito
se submete ao filho. Por isso, a Escritura vai dizer da mulher se submeter ao marido. Não é porque o marido seja melhor, não é porque o marido tenha toda a autoridade, não é porque o marido seja um ser de outra esfera, não é nada disso. É para a preservação da ordem social. Em princípio, para ensinar a subordinação na sociedade, porque a sociedade, ela é um ambiente de subordinação. Eu me subordino ao policial, eu me subordino ao professor, eu me subordino ao pai, eu me subordino à mãe, eu me subordino, entende? Eu me subordino. E onde eu vou aprender isso? Dentro de casa. Se eu não aprendo dentro de casa, vira o caos social, porque ninguém vai se subordinar a nada. Que é o que a gente vê hoje. Vê como é que as pessoas enfrentam as autoridades. Veja. Não tem respeito. É verdade que no caso, por exemplo, das autoridades também, numa maneira geral, policiais, professores, políticos, eles também deixam a desejar porque não são respeitosos. Mas o princípio da subordinação está preservado. Então, homem e mulher foram criados por Deus, são iguais na presença de Deus em termos da existência, mas para a boa ordem social, Deus estabeleceu esse princípio e deu exemplo. A Trindade dá exemplo. A própria Trindade dá exemplo. O Pai é Deus? É. O Filho é Deus? É. O Espírito é Deus? É. Mas o Espírito não se submete ao Filho? Sim. O que Jesus falou? Quando Ele vier, o Consolador, Ele dará testemunho de mim. Ele não falará de si, Ele falará de mim. Então o Espírito veio para falar de quem? Se subordinando a quem? Ao Filho. E o Filho se subordina ao Pai? Sim. O que Ele orou? Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Isso significa que o Pai é superior ao Filho e o Filho é superior ao Espírito no sentido existencial? Não. Mas no sentido da boa ordem, da economia das esferas, ele se subordina. Quando uma mulher não entende isso, vai criar esse caos todo social aí de que mulher não tem que se subordinar. Quando a gente ensina sobre a subordinação feminina, não tem nada a ver com existência, natureza, tem a ver com a boa ordem social. É para que você tenha filhos e os filhos possam olhar e dizer, existe uma regra. Existe um princípio. E ele tem que aprender esse princípio. Porque se ele não aprender dentro de casa, sabe o que vai acontecer? É lá fora que ele vai apanhar. Só que dentro de casa, há compaixão, há misericórdia, há amor. Lá fora não tem, não. Lá fora o mundo é implacável. Implacável. Então, meus irmãos, o corpo é, de fato, uma bênção que Deus nos deu. Eu sou a expressão daquilo que Deus quis que eu fosse. Você é a expressão daquilo que Deus quis que você fosse. Agora, no meu caso, se a minha saúde não está boa, eu vou buscar viver uma vida que me dê uma melhor condição. Me alimentando melhor, dormindo melhor, me exercitando e, obviamente, tomando os meus medicamentos. Porque existem problemas no percurso. E é isso que nós temos que fazer. E mais, termino com isso. O problema não está na sua estrutura física nem na minha. O meu problema e o seu, que o Evangelho faça aquilo que psicólogo não faz, que psiquiatra não faz, que nutricionista não faz, que educadores físicos não fazem, que fisioterapeutas não fazem, que médicos não fazem, mas o Evangelho faz. Mudar a mente sobre a maneira como a gente lida com o corpo. Que Deus nos ajude, irmãos. Porque nisso também nós temos que glorificar a Deus, honrando assim o seu santo nome. Próximo domingo, Deus permitindo, nós vamos já considerar aqui a questão sexual. A questão do sexo e, obviamente, pensando nos pecados
sociais ligados ao sexo e a maneira como Deus quer que nós lidemos com o sexo. Porque o sexo é uma bênção, diz respeito ao corpo, e nisso a gente pode e deve glorificar a Deus também. Então a gente vai considerar esse tema no próximo domingo. Divulguem, sabe por quê? Vai lotar. Vai lotar. Falar com os jovens então, vai lotar. Então manda no grupo lá, semana que vem é sexo. Ou vai vir, tá bom?